Fala galera, eu sou o pastor Kleber e esse é o Papo Reto. Hoje o nosso programa vai falar sobre o tema sexo. O sexo, ele é bênção ou maldição? Ele é bom ou ruim? A Bíblia vai nos mostrar o padrão que Deus estabeleceu para o ser humano no que tange a sua sexualidade. Para isso eu tenho que caminhar com você em alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é entender que Deus, ele criou o sexo e criou o bom. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que Deus deu a ordem ao homem: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. E no capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Portanto, o sexo foi criado bom para o nosso Deus. Ele foi criado bom porque ele havia um propósito de procriação. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ele tinha um propósito de ser bênção no contexto do casamento. Gênesis capítulo 2, quando Adão vê Eva, ele fala: esta final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi formada. E a Bíblia fala então que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. E mais, o sexo foi criado para trazer prazer ao casal. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, a Bíblia fala que o homem não tem domínio sobre o próprio corpo e a mulher, semelhantemente, não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Por quê? Eles agora são um do outro para o deleite da vida sexual. Olha que bênção é o sexo que esse Deus criou. O problema é que após a queda, o sexo sofreu uma drástica mudança de depravação total. O sexo ele foi totalmente afetado por conta da depravação do ser humano. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. E por conta desse pecado ter adentrado ao contexto da humanidade, toda distorção sexual entrou, toda crueldade nessa área invadiu a história do ser humano. Poligamia, pedofilia, relações incestuosas, bestialidade, ou seja, sexo com animal, sexo antes do casamento, trazendo sérios problemas psicológicos e de infidelidade, adultério, práticas sexuais homossexuais, contrária àquilo que a Bíblia nos orienta. E toda essa distorção da sexualidade traz também consequências terríveis para a humanidade, para o homem. A Bíblia vai nos ensinar em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Tiago, no capítulo 1, versículo 15, diz que a cobiça, uma vez concebida, gera o pecado, e o pecado sendo gerado, ele leva à morte. O pecado sempre está associado com morte. Em Provérbios capítulo 6, a Bíblia fala sobre a mulher adúltera e diz que todo homem que se junta a ela será castigado. Amados irmãos, então percebemos que o sexo, que foi criado bom por um Deus bom, ele foi distorcido com a entrada do pecado no mundo, criando todo tipo de aberração na sexualidade. A única possibilidade da restauração de uma sexualidade abençoada é o sexo ser redimido em Cristo Jesus. Alguém perguntaria agora, como então ser o sexo redimido? Em primeiro lugar, o sexo deve ser praticado no contexto do casamento. Paulo fala em Timóteo, 2 Timóteo 2, 22, fugir das paixões da mocidade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor se casarem do que viver abrasado. A orientação para a redenção do sexo é que ele deve ser praticado no contexto do casamento. Uma segunda coisa, no contexto do casamento, o sexo tem que ser fiel ao seu cônjuge. Êxodo capítulo 20, a Bíblia fala: não adulterarás.
O Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 5, 28 e 29, que ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E é muito melhor, segundo a orientação de Jesus, eu pegar o meu olho direito e arrancá-lo, do que ir todo o meu corpo para o inferno. Amados irmãos, o sexo ele pode ser redimido, primeiro, tendo prática no contexto do casamento. Em segundo, no contexto do casamento, haver fidelidade. E em terceiro, para que você desfrute plenamente do sexo dentro do contexto do casamento. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7, versículos 3 a 5, que o homem não tem domínio mais sobre o corpo, e semelhantemente a mulher também não o tem. O homem deve conceder à mulher o que lhe é devido, e a mulher conceder ao marido. E a Bíblia fala que agora eles são um do outro. Ele diz, não vos priveis uns aos outros, salvo por mútuo consentimento por breve tempo, para dedicardes à oração, e depois voltardes, para que Satanás não vos tente por conta da incontinência. Desfrute plenamente do sexo no contexto do casamento. Em Provérbios capítulo 5, 18 e 19, a Bíblia fala assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Sexo é bom porque foi criado por um Deus bom, e mesmo o pecado tendo deturpado o sexo completamente na cruz do Calvário, ele pode ser redimido, e hoje nós podemos desfrutar de uma vida santa e sexualmente ativa e dinâmica dentro do contexto do casamento. Deus abençoe a tua vida, e que você, jovem, aprenda a aguardar o dia das núpcias, e que você, meu irmão e minha irmã casados, aprendam a serem fiéis e a desfrutarem plenamente da vida sexual no contexto do casamento. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.